Olá, pessoal. Professora Cássia, do canal Redação Inteligente. Estou aqui com vocês, né, como corretora do Exército, lugar onde eu trabalhei por quase uma década, e resolvi aqui comentar a grade de correção, que até então essa grade não era publicada, né, ela era mantida em sigilo, e agora ela foi publicada. Aqui estou no site da ESA, olha só, tá vendo? E daí eu vou comentar como que são os critérios na visão de um corretor, tá bom? Bem, quando a gente pega o texto, a primeira coisa que a gente avalia, na verdade, a gente vem aqui para baixo, ó, a questão da apresentação do texto, tá? Essa apresentação é a porta de entrada, vamos dizer, para um texto, né? Quando a gente chega na casa de alguém e encontra tudo revirado, a gente já pensa que, de certa forma, aquela pessoa não é uma pessoa cuidadosa, né? Então, a primeira impressão que a gente tem está aqui na apresentação. E a gente observa, sem saber o que tem ali dentro, né, o conteúdo, sem avaliar conteúdo, nada, você pode ganhar aí a receber até 1 ponto se você tiver uma letra definida, legível, as margens forem perfeitas, não houver buracos, né, nas margens, não houver rasura, não houver emendas no seu texto. Então, isso tudo é avaliado, tá? E aí a gente vai caindo. Olha lá, se você de repente apresenta uma rasura, né? Aqui no caso, observe nesse aqui é sem rasura total, tá? Mas se você já apresenta uma rasura, já cai para 0,80, tá vendo? Ó? Erros, caligrafia, margens, as margens com buracos, né? Os parágrafos não estão bem definidos, mas isso não prejudica o texto? Então, 0,60, né? Você não tem uma letra muito interessante, né? Mas tem aí, de repente, margens, rasuras, emendas que prejudicam o texto, também vai caindo. Esse caso aqui, quando o texto for muito ruim mesmo, cheio de rasura, cheio de emenda, a letra que não ajuda muito, né? Então, o aluno recebe 0,20, tá? Então, a porta de entrada da grade é essa daqui. Daí, depois disso, a gente vem aqui para cima, né? A gente já começa a ler o texto, né? A gente lê o texto, verifica aí, primeiro a gente verifica aí o número de linhas, se tem menos ou de 20 ou mais de 30. Se tiver menos de 20 também já desconsidera, o aluno já recebe 0. E aqui são as formas que o aluno não vai ter redação corrigida. Então, olha lá. Se ele fugir do tema, né, mandou falar, pediu para falar sobre dengue, ele está falando sobre água, que de certa forma teria alguma relação com a temática, mas em nenhum momento ele relaciona a questão do mosquito, etc e tal. Então já é a fuga do tema, tá? Modalidade textual diferente, é pedido um texto dissertativo argumentativo, ele escreve uma narração, tá? Linguagem, o texto incompreensível, então ele escreveu em outro idioma, ou ele escreveu um trecho que ninguém entende nada, tá? Ilegível, se o corretor não conseguir entender nada do que está escrito lá. Aqui em forma de poema, né, ou não em prosa, lembrando que a estrutura em prosa é a estrutura que é feita em parágrafos, né? Se ela não estiver em parágrafos, ela está em forma de poema, desconsiderado. O texto com menos de 20 ou mais de 30 linhas, então a questão lá, se o aluno, já vi professor falando, se você escreve 31 linhas, você vai ter desconto. Você não vai ter desconto, você vai ter sua redação cancelada, tá? Com marcas ou rasuras na folha de redação que possam identificar o candidato. Então, de repente, se você fez lá uma estrelinha lá no final, você assinou sua prova, fez qualquer outro tipo de desenho que de repente talvez não seja a sua intenção se identificar, ou qualquer marcação ali que de certa forma torne válido para a banca que você teve a intenção de se identificar, mesmo não tendo, você tem a sua redação cancelada, tá? Texto escrito a lápis também não rola, tá? Bem, e aí nós vamos para os critérios. Primeiro, observe aqui, ó,
título, você perde 0,20 se você não coloca, tá? Ah, o tema, aí a gente vem aí para a questão do tema, né? Ponto de vista suficientemente abrangente de acordo com a proposta apresentada. E aí a gente vai verificar se o aluno ele teve aí na questão da temática, se ele conseguiu entender o que era preciso desenvolver, né? Se ele conseguiu entender com proficiência, então ele vai ganhar 1,5 se ele teve um bom desenvolvimento do tema, aproveitou de tudo que ele sabia a respeito para poder escrever e vem caindo aí, se no caso aí ele começa a tangenciar é raramente mencionar a temática, né? Escreve coisas que de repente, igual eu disse, o tema é dengue, mas ele vem falando sobre a água e escreve aí uma ou duas linhas que se remetam de verdade à temática, fala uma ou duas linhas só a respeito do mosquito, isso é um tangenciamento do tema, tá? Aí nós vamos para a coerência, né? A condução racional às conclusões sintetizadas no ponto de vista opinião. As ideias que o aluno coloca, elas são coerentes entre si? O aluno escreve em blocos, né? Ele vem sintetizando, colocando as ideias numa sequência progressiva, numa sequência que constrói um entendimento coeso, né? Ou possui incoerências no texto, que de repente ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que deveria ser escrito, né? Aqui vem aquela famosa história lá do aluno que no meio do nada ele vinha escrevendo um texto, de repente ele coloca uma receita de miojo, né? Vocês devem ter visto. Isso é uma incoerência, algo que não tem nada a ver com a temática. A argumentação, olha. Utilização de variados recursos que conquistem a adesão do leitor às ideias defendidas. Então, é o que eu venho falando com vocês, esses variados recursos, né? O que você está utilizando para poder compor a sua argumentação? Você está ficando em cima do senso comum, né? Olha lá, argumentos previsíveis. Geralmente, boa parte dos alunos ficam aqui, né? Porque são aqueles argumentos previsíveis, isto é, você está falando que todo mundo sabe, você não apresenta nada de novidade, né? Então, o que você vem trazendo de novidade para o seu corretor? E é o que eu venho dizendo lá, filmes, músicas, literatura, geografia, história, tudo completa a sua argumentação de uma forma exponencial. Então, aqui, 1,5 ponto nesse quesito, tá? A questão da coesão. Coesão diz respeito ao relacionamento sintático e semântico entre palavras, orações e períodos. Diz respeito ao uso dos conectivos, né? Então, você faz bom uso desses conectivos. Eles são inseridos no contexto que deveriam ser inseridos, né? Com a semântica que deveria. Por exemplo, você escreve lá o conectivo mas, que não tem ideia de oposição naquele sentido que você deveria escrever, ele não tem ideia de oposição, então ele possui ali um valor semântico diferente do que você gostaria, né? Então, nesse caso, faz-se muito necessário o estudo dos elementos coesivos, né? Das conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, para a gente entender essa parte aqui, que vale 1 ponto, tá? Modalidade textual. E aqui diz respeito à introdução, desenvolvimento e conclusão. Vale 1 ponto também. Lembrando que existe uma sequência, né? A introdução tem a função dela, o desenvolvimento tem a função dele, a conclusão tem a função dele. São partes distintas, mas interligadas, né? Eu já fiz um vídeo aí sobre o esqueleto do texto, o que precisa ver na introdução, o que eu coloco no desenvolvimento, como organizar uma conclusão. E a ineficiência nessa estrutura, nesse caso, vai fazer com que você perca pontos aí. Se você não sabe para que serve uma introdução e vai escrevendo de qualquer maneira, você vai perder pontos com certeza aqui, tá? Boa parte dos alunos também fica aqui na estruturação regular do texto, isto é,
dentro do previsível, tá? Seleção lexical diz respeito à harmonia da linguagem que foi colocada, a elegância, a harmonia da linguagem. Não precisa escrever difícil, tá? Basta você escrever palavras simples, mas que sejam colocadas num contexto eficiente, tá? Então, se você vem aí colocando palavras que diz respeito à oralidade, né, como a gente separado no caso de nós, né, daí, então são palavras provenientes da oralidade, sua seleção lexical vai estar baseada aqui de 0,20 a 0,35, tá? Se você vem apresentando aí vocábulos que, de certa forma, inserem uma seleção lexical diferente, eficiente, mas sem causar aquele impacto, aquele é notório, paulatinamente, nada disso, né? Eu já expliquei em alguns vídeos aí que isso não é interessante. Escrevam palavras simples, mas que não caiam aí na oralidade, no coloquialismo, saiam dos clichês, daquelas frases prontas, né? Isso tudo vai estar sendo avaliado nesta grade aqui. A apresentação eu já disse, a respeito da gramática e ortografia. Então, olha, se você teve erro de ortografia, regência, concordância, colocação, pontuação, acentuação e outros, você pode ter até no máximo 20 erros, 0,10 por cada erro. Então, só aqui são 2 pontos descontados. Se você não teve erros, você ganha aí 2 pontos. Tá bom, galera? Então, essa é a grade. Se você gostou, se inscreva lá no nosso curso. Eu tenho um curso prontinho que está aqui na descrição desse vídeo, esperando por você para te capacitar para fazer essa prova, tá? Além disso, eu tenho aí o meu site, né, o redaçãointeligente.com.br. Se você não, de repente, professora, agora eu gostaria muito de fazer o curso, mas eu não tenho como fazê-lo, então participe só das correções, né? Lá no redaçãointeligente.com.br você vai ver vários planos que podem fazer. E a partir de agora, então, como essa grade foi divulgada, eu vou começar a corrigir as minhas redações da ESA dentro dessa grade aqui, tá? Porque eu havia feito uma grade até por uma estrutura de contrato, né, que a gente tem com a instituição, de não divulgar, mas já que ela foi divulgada, eu havia feito uma grade paralela, na qual eu estava corrigindo os meus textos, mas agora eu vou passar a corrigir nessa daqui. Os alunos, eu tenho certeza que vão curtir bastante, tá bom? Então, venha se capacitar com a gente, venha fazer nosso curso, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que nós temos muito para te ajudar, nós temos muito para cooperar com a sua formação, beleza? Estamos à disposição e podem fazer perguntas que eu terei o maior prazer em respondê-las. Grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.